Em 1936, o repórter James A. Dee e o fotógrafo Walker Evans vão até o Alabama com uma pauta muito bem definida: mostrar como viviam os brancos que trabalhavam na produção de algodão. A ideia era retratar os efeitos da Grande Depressão naquela comunidade. E para isso, durante 4 semanas, eles conviveram com 3 famílias que se encaixavam nesse perfil, inclusive chegando a dormir na casa dessas famílias. E o resultado dessa grande imersão jornalística deu origem a um dos principais títulos do jornalismo literário, isso quase 30 anos antes do gênero ser reconhecido como tal. Eu estou falando de Elogiemos os Homens Ilustres. Olá, bem-vindos ao Inventário da Leitura. Eu sou a Gessiele Lordes e esse é mais um vídeo do projeto Jornalismo Literário, onde eu vou ler 10 títulos selecionados desse gênero, que é um dos meus favoritos. E hoje, como eu comentei aqui no começo do vídeo, a gente vai falar sobre Elogiemos os Homens Ilustres, um pequeno calhamaço do gênero e um dos livros mais importantes desse movimento, por diversos motivos que a gente vai ver nesse vídeo, mas um dos principais e que eu já introduzi aqui nesse vídeo é o fato de que ele foi escrito muito antes do gênero jornalismo literário ter evidência, né, ser de fato reconhecido ali nos anos 60. Esse livro foi apurado, na verdade, em 1936, no verão de 36, quando o A.D. e o Evans vão até o Alabama com essa pauta, então, né, encomendada por uma revista de Nova York, que tinha por objetivo mostrar como era a realidade dos produtores de algodão brancos do Alabama, sendo o Alabama a região mais conservadora ali do sul dos Estados Unidos, e como sabemos, em 36 o país ainda amargava os efeitos da crise de 29, que foi um dos episódios mais terríveis, né, da economia americana, quando os Estados Unidos experimentaram a sensação de terceiro mundo, né. Dando um rápido contexto sobre os autores, o James A. Dee foi um importante crítico de cinema. Ele foi roteirista, escreveu para muitos filmes de Hollywood, inclusive para o Chaplin, ele chegou a escrever alguns roteiros. Também escreveu novelas, foi poeta, então ele tinha uma veia artística, né, relacionada com as palavras que ia além do jornalismo. E estudou em Harvard. Já o Evans era um fotógrafo que estudou literatura francesa, então ele tinha uma sensibilidade também muito grande e ele foi considerado por muitos o maior fotógrafo da sua época. Como eu disse, ali no contexto da Grande Depressão, ficou em evidência explorar as mazelas sociais do país. E nesse contexto, muitos intelectuais, artistas, começaram a retratar as camadas mais pobres ali dos Estados Unidos, mas sempre com um estilo muito apelativo, um apelo emocional muito grande. Não se tinha muito um apelo crítico, né, um despertar crítico para quem estivesse consumindo aquelas obras. E foi justamente isso que os autores não quiseram fazer nesse livro e que tornaram essa obra tão à parte do seu tempo. Quem encomendou essa pauta para essa dupla dinâmica foi a revista Fortune, lá de Nova York. Era uma revista que não tinha muito tempo de experiência ainda, ela ainda estava se situando no mercado editorial, mas ela tinha à frente da sua gestão um dos criadores da Time. Então era uma revista com um posicionamento muito voltado aos negócios, né, que queria mostrar aquela pujança americana, e ela começou a ser formatada ainda nos anos dourados ali da década de 20. Mas quando ela é efetivamente lançada, as coisas já mudaram, né? Já se tem toda essa crise econômica e por força disso e também por uma falta de coerência editorial, a revista acaba encomendando essa pauta que não diz muito sobre os negócios, ela tem um forte viés social. E somado a isso, a gente tem o perfil dos repórteres que trabalhavam lá. A maioria desses repórteres eram repórteres com o pé na esquerda, né? Ou seja, sempre com aquele olhar mais social. Então, o primeiro ponto que a gente pode pensar sobre a origem dessa apuração é essa inconsistência editorial da revista, que
se propunha ser uma representante dos empreendedores, dos grandes negócios, mas que delegava a sua equipe para mostrar os efeitos sociais de uma crise, né? Algo que, se a gente for pensar hoje numa exame, uma época negócios da vida, ela sempre vai abordar isso pensando mais no lado das empresas, dos negócios. Mas o James A.D., quando ele vai lá para Alabama, ele já tem uma consciência muito clara, né, acerca das diferenças sociais entre ele, entre os intelectuais e entre aqueles colonos, aquelas pessoas pobres que viviam em situações que já eram precárias antes da crise e que apenas se acentuaram naquele momento. Inclusive, Elogiemos os Homens Ilustres pode ser considerada a versão não ficcional daquilo que o Steinbeck aborda em As Vinhas da Ira. Acho que muitos de vocês já ouviram falar de As Vinhas da Ira, que é um grande clássico da literatura americana, que justamente vai mostrar a história de uma família ali no sul dos Estados Unidos, durante os anos 30 mais ou menos, e a história de ficção, né, do Steinbeck, vai mostrar a jornada dessa família saindo de uma propriedade da qual ela foi expulsa e se deslocando até a Califórnia em busca de uma promessa de empregos, de melhores condições de vida. Diferente do Steinbeck, o A.D. vai retratar aqui famílias reais. Ele trocou os nomes, né, obviamente, mas são pessoas reais, ele conviveu realmente com essas pessoas, ele sentiu na pele as dificuldades que os produtores de algodão passavam naquela época, lembrando que a produção de algodão, os colonos que trabalhavam colhendo algodão eram dos menos remunerados, eram dos trabalhos mais ingratos, porque ele exigia muito fisicamente, mas ele não rendia tanto em retorno financeiro. Mas embora as condições dessas três famílias retratadas aqui sejam extremas, muito comoventes, eu não posso deixar de pensar que o protagonista desse livro é o próprio repórter, é o A.D. E eu digo isso porque esse é um dos livros que, embora o assunto seja muito pesado, o que nos chama a atenção, o que salta aos olhos aqui, é a forma dele. Não apenas a estrutura, mas a escolha das palavras, o conjunto de trechos que compõem as ideias que o autor passa aqui. Tudo isso reflete uma mente, no mínimo, muito agitada, muito inquieta que o autor tinha. E isso fica ainda mais claro quando a gente começa lendo a apresentação da obra, que foi escrita pelo Evans, né, o fotógrafo que conviveu ali com o A.D. muito tempo, durante essa apuração, e também foi amigo pessoal dele. E ele vai falar sobre como o A.D. era no seu processo criativo e também como ele era diante da sociedade. Que embora ele pudesse se vestir com roupas melhores, ele pudesse se destacar socialmente, ele escolhia usar roupas simples, ser mais reservado e escrever à noite. Ele escrevia muito à noite e durante o dia ele ficava ali convivendo com essas famílias que ele estava retratando. Além de fazer essa apresentação do A.D., que é algo muito importante, porque o leitor vai entendendo com quem que ele está lidando, né? Que tipo de autor é esse. O Evans, é óbvio, também teve uma participação muito importante ao retratar as famílias entrevistadas aqui. E diferentemente de outros livros jornalísticos que usam imagens, a gente não tem as imagens distribuídas ao longo da obra, a gente não tem aqui legendas, não tem nenhum tipo de descrição que possa orientar o leitor. As imagens são muito puras. E por muitos o Evans foi considerado o principal fotógrafo da sua época. Ele tinha uma assinatura muito clara, que era fazer com que o fotografado encarasse a lente. Muitos outros fotógrafos dessa época faziam fotos posadas, né? Eles orientavam os fotografados a olhar para um lado, eles faziam uma composição de cena que deixava muito clara a interferência do fotógrafo. E o Evans não, ele sempre prezava por o fotografado olhar para a câmera, entender que ele estava sendo objeto de uma fotografia e ficar o mais à vontade possível. Então a gente tem fotos que dão uma ideia de tempo que não passou, né? Elas tem um drama, mas é um drama muito natural, diferente de fotos em que claramente há um trabalho de composição.
Então, por muitos, né, ele foi considerado aí um dos principais fotógrafos dessa época da Grande Depressão, e até hoje as suas obras são encontradas nos maiores museus lá de Nova York. E essa força do trabalho fotojornalístico é algo que também, de certa forma, guia o texto do A.D., porque ele começa a obra falando sobre a importância da fotografia, sobre como a fotografia tem uma capacidade muito maior do que as palavras de mostrar a verdade, e como ele, diante das fotografias do seu colega, se vê na condição de preservar as verdades que as fotografias mostram. Então o texto aqui ele é altamente descritivo. O texto do A.D., ele tem uma obsessão pela descrição. A gente tem descrição desde a quantidade de grampos que uma mulher usava na cabeça, até o cheiro que ele estava sentindo, como era a composição de cada casa, de cada uma das 3 famílias. É uma riqueza de detalhes que vai até os objetos perdidos de uma gaveta em um criado mudo de um quarto que não é usado. É assim, em muitos momentos ele se repete, inclusive tem um capítulo onde ele vai falar a mesma coisa de 4 formas diferentes. Ele vai explorar 4 aspectos diferentes de um mesmo cômodo para fazer uma descrição exaustiva. Então, enquanto eu lia, eu fui percebendo que não é todo mundo que vai gostar desse livro. Para mim foi uma leitura fantástica, mas eu acho que o tipo de leitor que vai apreciar mesmo essa obra é quem já está mais acostumado, por exemplo, com o estilo do Saramago, que não considera tanto a pontuação, porque o A.D. vai fazer isso aqui também. Quem consegue digerir bem as descrições e as digressões do tipo Victor Hugo, então também vai conseguir apreciar bastante essa leitura. A Clarice Lispector também, porque tem um fluxo de consciência. Muitas vezes aqui o A.D. vai misturar lembranças da sua própria vida com aquilo que ele está mostrando. Então é um texto muito denso. Ele traz também trechos de livros, ele traz trechos bíblicos, ele traz notícias, ele traz entrevistas. Então é um grande mosaico de coisas que ele vai apresentando para o leitor para construir o seu ponto de vista. Mais do que retratar como aquelas famílias viviam em situação desumana, muito indigna, ele queria deixar claro que nós que somos leitores, que estamos ali escrevendo sobre essas pessoas, temos que estar consciente disso, porque ele queria não apenas comover o público, mas ele queria despertar um senso crítico, né, uma visão mais crítica em relação àquela realidade. Tanto que um dos primeiros sentimentos que eu consegui perceber na escrita do A.D. foi a culpa. Ficou muito claro desde as primeiras páginas que ele não se sentia à vontade na condição de repórter que ia lá para explorar a realidade de pessoas que já eram tão sofridas. Inclusive, depois da apresentação do Evans, quando o A.D. efetivamente assume a palavra aqui e começa a escrever, ele já abre a história dizendo que ele acha muito curioso que um veículo de comunicação, em prol do lucro, pague para que pessoas, no caso ele e o fotógrafo, vão até um lugar tão pobre e explorem essa pobreza que vai ser publicada no formato de revista e que depois vai ser comprada por outras pessoas que vão ler essa história, e que isso para ele é algo ao mesmo tempo curioso e ao mesmo tempo assustador, e que o que mais intriga ele é o fato de que, mesmo não se considerando uma pessoa talentosa, porque muitas vezes ele vai transmitir essa insegurança, ele tenha aceitado essa empreitada. E essas reflexões sobre o jornalismo, elas estão presentes em diversos trechos aqui da obra. Muitas vezes ele vai questionar o papel do jornalismo, vai questionar essa suposta verdade que o jornalista tenta transmitir. Ele também vai falar, como eu já disse, sobre a importância das imagens, né, que elas têm um potencial muito maior de preservar a verdade. E ele fala também sobre a imaginação e sobre a literatura. Um dos pontos que ele traz, e foi uma das coisas que eu achei muito curiosas nessa obra,
Porque muitas vezes eu estava com uma sensação, eu estava com um questionamento durante a leitura e algumas páginas à frente o próprio autor me respondia isso. E isso aconteceu em um momento aqui quando eu percebi que ele fazia muitas descrições, assim, ele esgotava as possibilidades de descrever os ambientes, as pessoas e tudo mais. E quando eu tô pensando sobre isso e tô ali lendo, eu chego numa parte em que ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer que a descrição, por muitos escritores, né, na época, havia sido deixada de lado, mas que ela deveria ser retomada porque era uma das formas de tornar a literatura mais interessante. E ele também vai falar sobre a imaginação versus a realidade. Que a imaginação, ela tem várias virtudes, né? Ele desenvolve um pensamento todo em cima disso, mas que a realidade, no fim, ela é definitiva. E um dos trechos que eu mais gostei, e esse livro tem vários trechos excelentes, inclusive descritivos, mas um dos trechos que eu mais gostei é justamente dessa reflexão que ele faz sobre o jornalismo. E eu vou ler um pedacinho aqui. É um momento em que ele está falando sobre um dos entrevistados, o patriarca de uma família. Teve uma família em específico que ele teve mais afinidade, né, especialmente com esse patriarca. E ele está falando então desse homem. E ele vai dizer o seguinte: de alguma maneira, um fato a respeito dele, muito mais importante e digno e verdadeiro do que eu poderia conseguir inventar, por mais que eu fosse um artista ilimitavelmente melhor do que sou, é o fato de que ele é exatamente, até o último centímetro e instante, quem, o que, onde, quando e por que ele é. Ele está nesses termos vivendo, nesse exato momento, em carne e osso e respirando, em uma parte efetiva do mundo em que também, sem grande relevância para a imaginação, você e eu estamos vivendo. Eu gosto muito desse trecho porque ele cita aqui, né, de uma forma bem clara, os tópicos ali do lead jornalístico, o que, quem, quando, onde, como, que são aquelas perguntas tradicionais que o jornalismo tem que responder em uma matéria, mas ele vai dizer que essas perguntas que o jornalismo se propõe a responder são aquilo que o seu entrevistado é. Que por mais que ele fosse tentar inventar uma história, tentar colocar um apelo emocional, nada disso mudaria o fato de que esse homem está vivendo em situações muito precárias nesse exato momento em que ele escrevia e em que o leitor estava lendo. Então foi um dos trechos mais impactantes para mim, porque é quando culmina realmente esse embate que muitas vezes surge entre a ficção e a não ficção. Mas embora o Edi tivesse toda essa preocupação com seus entrevistados, que ele se sentisse um intruso na vida, na casa deles, e ele sentisse esse mal-estar por estar ali explorando uma realidade tão triste, um dos episódios que ele narra nessa história foi cercado de muita polêmica, porque tem um trecho aqui em que ele vai descrever a relação sutil que ele teve com uma das mulheres de uma família. Era a cunhada desse entrevistado com quem ele teve muita proximidade. E ele vai dizer que ela insinuava um interesse sexual nele. E isso gerou muita polêmica, porque naquela época, alguns anos antes, ali na década de 20, já existia um movimento organizado dos jornais, né, das editoras, falando sobre a ética jornalística. E embora essa forma mais irreverente de contar a não ficção não fosse uma novidade, foi a primeira vez que um repórter falou sobre a sua própria sexualidade e, mais do que isso, falou sobre as intenções, no mínimo, de uma entrevistada. Embora não tenha sido algo muito gráfico para os dias de hoje, não foi nada muito explícito, é uma parte que gera um pouco de incômodo, não apenas pela forma como a gente vê um repórter retratando o seu entrevistado, que, independente das intenções do AD, foi sim um pouco desrespeitoso com essa jovem, mas também porque a gente não tem com clareza a visão dela.
A gente percebe nessa obra que são poucas as vezes em que a fala dos entrevistados aparece de forma direta. A maior parte do tempo, a gente vê esses entrevistados pela ótica do A.D., sempre as descrições e as reflexões que ele faz. Por exemplo, tem um momento em que ele vai falar sobre as roupas de trabalho que eles usavam, e ele fala sobre como os homens usavam sapatos sem meia. E ele vai dizer que isso provavelmente seja muito desconfortável. E em vez dele ir lá e conversar com esses homens e colher as palavras deles, o que eles pensavam sobre isso, ele traz a sua própria experiência. Ele vai lembrar um momento da sua infância ou adolescência em que ele usava sapatos sem meias e por isso ele diz que é desconfortável. Então são esse tipo de relação que ele faz da sua história com a história dos entrevistados que destoa muito toda essa obra do tradicional do jornalismo. Tanto que quando ele apresentou o texto para os editores, ele não foi aceito. Ele ficou durante uns 5 anos parado. Os editores até tentaram alterar um pouco, mas eles ficaram bastante insatisfeitos com isso que o A.D. entregou. Não apenas pelo posicionamento da revista, mas também porque o A.D. ele foi aqui, ele teve uma abordagem muito pessoalizada sobre aquela realidade que ele estava mostrando. Ele quebrou muitos padrões jornalísticos da época, e um ponto também que eu fiquei pensando que o A.D. realmente ele não se ajudou muito, né? Ele entregou o texto simplesmente 10 vezes maior do que o combinado. Não sei se vocês já tiveram a experiência de reescrever o que alguém escreveu, mas isso é muito mais exaustivo do que tu mesmo escrever. Então ele desrespeitou totalmente o tamanho, né, que ele podia seguir, e é óbvio que os editores não tinham nenhuma energia, né, nenhuma disposição para reduzir tanto um texto, porque se tu tiver que reduzir um texto 10 vezes mais, fica muito difícil selecionar o que realmente é importante, especialmente com essa visão tão particular que o A.D. tinha. E esse é outro ponto sobre esse livro, né? A gente não tem aqui a versão original que ele entregou pela primeira vez. A versão que a gente tem aqui no livro já é uma versão que ele adaptou para publicação. Foi em 1941, se eu não me engano, que ele conseguiu publicar, mas depois de uma grande empreitada aí, né, correndo atrás de editoras, ele inclusive teve que mudar alguns trechos em que ele usava palavrões, por exemplo, ele teve que retirar para que a editora aceitasse. Ele foi trabalhando mais, né, no texto, foi refinando, ele fala um pouco dos bastidores, na verdade, em que a revista não aceitou o texto, ele não dá detalhes, mas ele fala um pouco sobre isso. Então a gente entende que o texto que tem aqui não é a versão que ele escreveu logo depois das 4 semanas de convivência com as famílias, já é uma versão adaptada. Mesmo assim, quando o livro foi lançado em 1941, ele vendeu apenas 600 cópias. Foi muito baixa, né, a venda, e ele ficou durante muito tempo esquecido. Até que nos anos 60, quando efetivamente o jornalismo literário começa a ganhar força, ele se formata como um gênero, ele é reeditado, é lançado novamente e está aí até hoje como um dos títulos mais importantes do gênero. É um livro que eu acho que para quem gosta de jornalismo, de forma geral, vai ser uma baita leitura. Para quem gosta de histórias mais reais, né, esse pé no realismo também, mas como eu disse, tem que ter muita paciência para acompanhar as descrições do A.D. E eu vou ser muito sincera para vocês, eu acho que teve uns 4 parágrafos que eu não tenho certeza se eu entendi. Mesmo usando o dicionário, mesmo lembrando daquele... Tem um meme de um pensador contemporâneo, não vou lembrar o nome dele agora, que ele fala que a gente tem que ter bril, né? Que quando a gente não entende algum texto, a gente tem que reler e reler até entender. E eu digo para vocês que eu reli muitas vezes esses trechos, eu li esse livro com muita calma, mas mesmo assim teve algumas partes que eu não sei se eu entendi plenamente, porque o A.D. ele muitas vezes não seguia a pontuação, ele usava palavras muito diferentes, né, e acho que isso era muito dele mesmo, porque pelo que eu fui ler sobre o jeito dele escrever, a tradução conseguiu refletir isso,
Então, alguns trechos eu simplesmente dei como lidos, né, principalmente esses que eram digressões, né, que eram fluxo de consciência, que eram flashbacks da sua própria vida. Em alguns momentos não ficaram muito claros, mas eu não acho que tenham comprometido de forma alguma o sentido que essa obra teve para mim. Então, se você for ler, saiba que o A.D. ele não se via como um repórter, ele se via como um leitor de signos. Ele mesmo vai se intitular assim. E quando eu digo signos, aqui é no contexto da semiótica, né? Ele não se vê aqui como um jornalista, como um repórter. Então, se você for dar uma chance para esse livro, e eu recomendo que faça, porque é uma excelente leitura, não espere um formato convencional, não espere uma leitura que vá seguir qualquer tipo de parâmetro, porque ele não segue pontuação, ele não segue lógica de estrutura. A forma como esse livro é organizado é uma das coisas mais exóticas assim que eu já vi, porque a gente tem a impressão que o livro não tem começo e não tem fim. Até o Matinas, né, que é aqui o organizador da coleção da Companhia das Letras, vai fazer um texto bem legal no fim dessa edição falando sobre o A.D., sobre essa obra, e ele comenta justamente isso, né, que parece que a obra não tem começo e não tem fim, porque os títulos, eles não seguem uma coerência. Muitas vezes o que a gente tem são separações por cômodo ou por aspecto da vida das famílias que ele vai descrever. Então ele dedica uma parte a falar sobre a varanda, outra parte a falar sobre a educação, outra parte sobre o trabalho, e quando ele acha que é importante que o leitor saiba de quem ele está falando, ele vai identificar. Então, de um mesmo aspecto, ele vai pontuando o nome de cada uma das pessoas que ele está ali descrevendo, mas não esperem uma estrutura convencional. Inclusive, sobre a pontuação, tem uma parte que também foi bastante importante para mim, porque quando eu estava lendo, eu estava pensando nisso e aconteceu aquilo que eu falei de algumas páginas à frente, ele explicar o que estava fazendo, que foi o uso dos dois pontos. No começo da história, os dois pontos aparecem de uma forma, assim, totalmente sem sentido, porque ele está no final dos títulos, todas as frases acabam com dois pontos, e eu fiquei muitas páginas pensando o que ele estava querendo passar com essa ideia dos dois pontos, até que ele próprio fez um capítulo para explicar qual que era o efeito dos dois pontos na sua escrita. Então, nesse sentido, eu gostei muito da minha experiência de leitura justamente por isso, né? Porque parece que o autor estava sempre se antecipando aos questionamentos do leitor. E uma dica que ele próprio dá para os leitores logo de partida é que alguns trechos sejam lidos em voz alta, porque ele escreveu tudo isso para ser lido como uma música, e que muitas vezes os olhos somente não são capazes de abranger todo o sentido. Naqueles trechos que eu não entendi, eu até fiz isso, mas alguns até ficaram mais claros, mas alguns realmente nem a leitura em voz alta deu conta de compreender. De qualquer forma, foi uma baita leitura, foi a minha segunda melhor leitura de não ficção de 2024. Tem um vídeo aqui no canal também com ranking, eu vou deixar caso você queira conferir, mas sugiro fortemente que você dê uma chance a esse que foi um repórter à frente do seu tempo, uma mente muito inquieta, que em uma refeição comia 2 sanduíches, 4 Coca-Colas e 3 cigarros. Morreu muito cedo, aos 49 anos. Segundo o Matinas conta que ele tinha cerca de 8 mini infartos por dia nessa época e ele acabou morrendo dentro de um táxi. Então, é uma daquelas mentes que infelizmente partiu muito cedo, mas o legado que deixa é muito significativo e está aí ao nosso alcance nessa edição. Já agradeço a tua companhia desde já nesse vídeo, te convido a se inscrever no canal caso você goste de jornalismo literário, de não ficção, porque são gêneros que aparecem bastante por aqui, e conto com a tua companhia nas próximas resenhas. Um abraço e até mais.